Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo, acompanharei vocês nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre média em dados agrupados. Como é possível calcular a média de dados agrupados? Você já ouviu falar sobre esse tema? Vamos lá? Então vamos falar aqui, no caso da Bia, mais uma vez. A Bia ela está bem ativa nessa área aí de fazer pesquisas, E ela tem aqui mais uma pesquisa, a pesquisa que a gente viu na aula anterior do perfil dos seus clientes, mas agora ela se deparou com uma outra situação, Ela precisa da média das informações. Por que da média das informações? Porque é uma forma prática também de você chegar a várias conclusões. Com um único valor, você bate o olho e você já pode inferir aí, algumas conclusões, chegar a algumas conclusões sem precisar olhar o todo das informações. Então a média é um valor muito importante, é um valor chave para a análise de dados, Então vamos ver como que a gente pode achar a média de dados agrupados. No dia a dia, você talvez já tenha feito, a média de valores, você já conhece, desde da sua fase escolar, média de notas, as médias estão sempre no nosso dia a dia. Mas e dados agrupados, como funciona? Vamos ver aqui o exemplo. Ó. A gente tem aqui uma tabela de distribuição de frequência. Então essa é uma tabela de dados agrupados. Inclusive a gente trabalhou nessa tabela na aula anterior, mas a gente trabalhou com o objetivo de fazer análise ali de algumas perguntas, vocês responderam junto comigo, E conseguiram chegar aí nas respostas, mas agora a gente quer a média dessas informações. Olhem essa tabela como um todo. Qual que seria a média dela, Se fossem dados não agrupados, que são dados comuns que estão fora de uma tabela, você pegaria e somaria tudo, E dividiria pelo total. Essa é a ideia básica de uma média, aritmética simples. Só que aqui a gente precisa de alguns detalhes a mais, mas é como se fosse uma receitinha de bolo. Vocês vão perceber que vocês organizam aí o que fazer o passo a passo, segue a fórmula e vocês conseguem tranquilamente. Então a fórmula está ali embaixo, ó. Esse símbolo ali pode assustar um pouquinho, é um símbolo novo para vocês, Ali o X com um traço em cima é X barra, que é a média, tá? Do lado, aquele símbolo é a somatória, tá? Esse símbolo ali que está antes dos parênteses, é a somatória, ou soma simplesmente, Se você quiser simplificar, fala só soma. E aí você tem ali entre parênteses NI vezes XI, que na verdade é a multiplicação de todos os valores das frequências, que a gente está chamando de NI, e pela multiplicação dos valores que são os pontos médios, que eu vou falar como calcular esses pontos médios de cada intervalo de classe. Embaixo vocês estão vendo ali na fórmula o N, que é o total de dados. Mas a gente organiza o passo a passo, fica prático, vocês vão perceber. Vamos ver? Então aqui, ó, o primeiro passo para atender a fórmula é que a tabela original ela traz o NI, que a gente precisa, que é a frequência, mas a gente não tinha o ponto médio, tá? Então como que eu acho o ponto médio? O ponto médio que está ali, já pronto para a gente pode fazer de forma bem prática. Ó. Olha ali na primeira linha. Se você olhar na tabela da esquerda, linha 1, a faixa de 40 até 50, qual que é o ponto médio dessa faixa, de 40 até 50, que a gente chama de intervalo de classe? Se você pegar o 40 mais 50 e soma, dá 90, E você dividindo por 2, 90 por 2, dá 45. Se você olhar ali na tabela ao lado, o primeiro ponto médio é exatamente 45, tá? Se você olhar na segunda linha, que é a segunda classe, é o intervalo de classe, que vai de 50 até 60. Se você soma 50 com 60, dá 110. Você divide por 2, dá 55. Ali é o segundo ponto médio. Então, cada ponto médio que você precisa organizar uma nova coluna, para você poder depois alimentar a fórmula, como a gente vai mostrar aqui o passo a passo, você pega cada faixa de informação, cada intervalo de classe, soma os seus extremos e divide por 2. Quando você faz isso, você acha naturalmente ali cada ponto médio. Então é um processo tranquilo, que vocês fazem soma, divide por 2 e vai criando a nova coluna ali, o ponto médio. Se você olhar na terceira linha ali, 60 mais 70 deu 130, dividido por 2 deu 65, é o terceiro ponto médio. E assim vai, É só fazer as somas e dividir por 2. Depois que a gente já organizou toda a coluna do ponto médio, na fórmula que eu apresentei para vocês, falava que tinha que multiplicar o NI, que é a coluna da frequência, vezes essa coluna que a gente acabou de criar, que é do ponto médio. Então a gente faz ali as multiplicações. 8 vezes 45, aí anota ali do lado. Depois, 22 vezes 55, já está ali anotado para vocês na última coluna, tá, pessoal? 8 vezes
ali o valor do ponto médio. Aí você olha ali na terceira coluna, já tem o resultado. Então é só multiplicar as duas colunas, a coluna do NI vezes a do ponto médio, que vai gerar a última coluna ali no final. Gerada essa última coluna que a gente já multiplicou, né, a coluna do NI, que é a frequência, pela coluna do ponto médio, você faz a soma da última coluna, aí você tem um valor principal ali para alimentar a fórmula, que você depois só precisa fazer uma divisão, aí você chegou na média, tá? Então vou mostrar aqui a parte final para vocês. Então aqui, ó, observem. A gente volta ali embaixo na fórmula, né? E a gente tem o que? Ali, ó, 3060. De onde veio esse 3060? É a soma ali da última coluna, que a gente tinha feito a multiplicação da coluna NI, que é a coluna da frequência, vezes a coluna do ponto médio. A gente multiplicou, gerou a última coluna, mas depois a gente somou e ali, se você olha embaixo da última coluna, dá 3060. Dividido pelo 50. Por que o 50? O 50 é o total de dados, né? Sempre que você tem uma média, né, você faz a divisão ali do total, pelo total de dados, né? E aí você chegou no 61,2. Esse 61,2 é a média de toda essa tabela, né, de dados agrupados, como a gente chama, né, dados agrupados, porque eles já estão ali organizados em faixas de informações que nós chamamos de intervalos de classe, tá certo? Então, resumindo aqui, vamos só relembrar bem resumido, ó. A gente tinha aquela tabela da esquerda, ela foi dada para vocês. Vocês construíram a coluna do ponto médio. Como que vocês acharam a coluna do ponto médio? Vocês guardaram? É só pegar cada faixa de informação ali, 40, 50, 50, 60, vai somando dividido e faz a divisão por 2, tá? Aí você criou aquela coluna do ponto médio, alimentou ali com os valores. A última coluna ali que tinha lá na segunda tabela, NI, XI, como que você fez ela? Você multiplicou os valores da coluna N pelo ponto médio. Então, 8 vezes 45, que deu ali o 360, 22 vezes 55, aí você alimentou ali com o valor. Então, você fez só a multiplicação das duas colunas, NI e ponto médio, e gerou aquela coluna final, tá? Depois que você gera aquela última coluna, ela é exatamente o que você precisava para a fórmula, naquela simbologia ali da soma, né, do NI vezes XI que você tem na fórmula, é o valor final ali da soma da última coluna, então o 3060. E aí você pega esse 3060, divide pelo total de dados, que é 50, e aí você chegou na sua média dos dados agrupados, que seria 61,2 ou 61,2, tá certo? Então aí é só você guardar e fazer o passo a passo, tá? Se você pega aí esse exercício, refaz com calma, anota, vai seguindo os passos, você vai perceber que na verdade assim, é o tipo de exercício que requer um pouco de paciência e seguir o passo a passo, mas não que ele seja difícil, ele dá um pouquinho de trabalho para seguir esses passos, né? Tem que ter um pouco de paciência, tá bom? Solta a vinheta do podcast, por favor. Então, pessoal, nesse podcast, né, vocês vão escutar um pouquinho sobre medidas de tendência central. A média, na verdade, ela é uma medida de tendência central, mas existem outras, né, que a gente terminou não falando nessa aula, não era objetivo, como a mediana e a moda, a gente vai falar um pouquinho na próxima aula. Mas é muito interessante esse podcast falando da medida de tendência central, vai falar da média, que foi o nosso objetivo da aula de hoje, e vocês vão compreender essa questão da média dos dados agrupados, um pouquinho mais dos detalhes, né? A importância dela no nosso dia a dia, como ela ajuda bastante, ela está em tudo, né? Todas as pesquisas, a primeira informação que sempre te dão ali pronta é a média, né? Então é importante compreender de onde ela veio e isso vai ajudar você a fazer boas análises. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em Clique. Na aula de hoje vamos falar sobre medidas de tendência central para dados agrupados, né? O nosso novo podcast, né? Na verdade, esse encontro de hoje é o podcast especial sobre esse tema. A gente está fazendo aí uma série, né, de podcasts relacionados aí com o impacto da ciência em nossa vida. Depois tivemos um podcast sobre pesquisa qualitativa e quantitativa, dados agrupados, e quando você chega nesses dados agrupados, que é essa tabela de distribuição de frequência, um exemplo, né, que nós temos aqui na tela que eu falei no último podcast, se você quiser trabalhar medidas de tendência central, o que que são medidas de tendência central? São moda, mediana e média. Por que esse nome, medidas de tendência central? Porque elas são medidas que geralmente estão no meio das informações
elas tendem, né, a estar próximas do meio das informações no geral. E aí você tem como calcular para dados agrupados. Então, quando você pega, por exemplo, a média para dados não agrupados, você pode fazer uma média de uma maneira bem prática, só somando tudo, dividindo pelo total. Aqui também tem uma forma bem prática que você consegue, né, fazer, organizando as colunas, fazendo divisões, mas lembrando que tem diferença, né, de achar média, mediana e moda, que são medidas de tendência central para dados não agrupados e para dados agrupados. Uma tabela de distribuição de frequência como essa, que seriam dados agrupados, você tem que seguir uma sequência lógica, né? Organizar as colunas para somar, dividir e chegar no valor das médias, medianas e modas, né? Lembrando que moda é o valor que mais se repete, mediana é o valor que está exatamente no meio, dividindo metade e metade, e a média já é amplamente conhecida, a gente sempre trabalha no nosso dia a dia, até para pequenas quantidades, mas quando você tem uma tabela que já está estruturada como essa, né, dados agrupados, você precisa ter uma metodologia de calcular, de como calcular, né, a média, principalmente a média, mediana e a moda, mas falando da média nesse momento, de uma maneira bem organizada para que você possa fazer o cálculo e vai te ajudar a trabalhar com a média dos dados agrupados. Um forte abraço a todos e até a próxima. Então, pessoal, agora chegamos aqui, né, na parte que eu indico para vocês as informações do Saiba Mais, tá? É muito importante que vocês acessem. Eu acredito que vocês já criaram, né, esse hábito de acessar esses vídeos adicionais, estão aprendendo bastante com eles, né? Mas mantenham então esse bom hábito, né? Consultem os vídeos adicionais do Saiba Mais e relacionem com tudo que vocês aprenderam aqui na aula de hoje, tá certo? E a frase final para vocês pensarem um pouquinho, pessoal. Medidas de tendência central como a média estão no nosso cotidiano desde a nossa infância. Saber calcular a média e fazer a sua análise vai aprofundar nossa visão em vários assuntos. Ótimos estudos a todos!